E aí, turma, como vocês estão? Nono ano, Fundamental 2, nós vamos iniciar a nossa 10ª aula de Física, tá bom? Aqui nós vamos continuar trabalhando o movimento uniformemente variado, né? Na aula 9, nós abordamos os gráficos do movimento uniformemente variado, certo? E eu deixei até uma atividade para vocês fazerem. E essa atividade, ela vai ser feita em conjunto com as atividades que vão ser apresentadas na aula 10. Certo? Então, vocês têm 5 questões da aula 9 e também terão 5 questões da aula 10, que serão trabalhadas nas aulas 11 e 12. Tá bom? Então, continuaremos vendo o movimento uniformemente variado. Hoje, nós trabalharemos a equação de Torricelli, certo? A equação de Torricelli envolve justamente a velocidade em função do espaço percorrido, tá bom? Então, a equação de Torricelli é v ao quadrado igual v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS, ou seja, a distância percorrida ou espaço percorrido, certo? Então, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido, a distância percorrida ou a variação da posição, tá bom? Feita esta análise, esta é a fórmula que representa o movimento de um corpo que está se movendo com uma determinada velocidade em relação ao espaço percorrido, tá certo? É a chamada equação de Torricelli. Então, quem foi Torricelli? Bom, Evangelista Torricelli, 1608, nasceu e faleceu em 1647. Ele, na realidade, foi, podemos dizer, um discípulo de Galileu Galilei, certo? Um físico muito importante para a história da ciência, que desenvolveu importantes conceitos, tanto no campo da cinemática quanto no campo da óptica, além de introduzir o estudo da hidrostática, o estudo dos fluidos. Ele calculou, ele aferiu através de um barômetro construído por ele, a pressão atmosférica terrestre, utilizando como material para este experimento mercúrio, tá bom? Então, Evangelista Torricelli. Então, aqui é o gráfico que representa a equação de Torricelli, certo? O espaço em função da velocidade, o espaço percorrido em função da velocidade. Repare que esse gráfico expressa um objeto que partiu do repouso e teve sua velocidade aumentada linearmente com o tempo, e para cada ponto de aferição da velocidade eu tenho uma posição correspondente, tá bom? Espaço em metros em função da velocidade em metros por segundo. Perceba que a linha de tendência, o tracejado, ele é uma curva. Então isso indica que a equação de Torricelli é quadrática, uma equação do segundo grau, ok? Vamos para o primeiro exemplo. Considere um automóvel que partiu do repouso em movimento retilíneo uniformemente variado, com aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual sua velocidade instantânea em km por hora ao atingir
a marca dos 125 metros. Bom, esse exemplo aqui, ele é uma representação deste gráfico, certo? Este gráfico, né, foi estabelecido a partir do exemplo 1, ou seja, com a equação de Torricelli, ou seja, o espaço em função da velocidade, né, eu tenho para cada espaço percorrido uma velocidade correspondente, tá bom? Então, essa curva crescente aqui indica que o movimento é uniformemente variado, mas também um movimento acelerado, ou seja, a velocidade vai aumentando linearmente com o tempo e, consequentemente, o espaço percorrido também vai aumentando com o tempo, certo? Então, o que a questão está pedindo? Então, o objeto partiu do repouso em movimento retilíneo uniformemente acelerado, com aceleração constante, ou seja, aceleração positiva, movimento acelerado. Então, qual é a sua velocidade instantânea em km por hora ao atingir a marca dos 125 metros? Perceba que as informações que são fornecidas: velocidade inicial, 0. Velocidade, aceleração do movimento, 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Essa é a aceleração. E a distância percorrida, o ΔS, a variação de espaço, espaço percorrido, 125 metros. Ou seja, determine a velocidade final quando ele chega à marca dos 125 metros, certo? Então, aplicando qual fórmula, nós vamos obter a velocidade final, né? Velocidade inicial é 0, eu tenho aceleração, tenho espaço. Vou aplicar essas informações que foram fornecidas. Como eu não tenho tempo aqui, né? Como eu não foi me fornecido o tempo, eu tenho velocidade inicial, tenho aceleração e tenho o espaço percorrido, a distância percorrida. Então, vou aplicar para encontrar a velocidade final a equação de Torricelli. Vou aplicar a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Certo? Vamos lá, fazendo a aplicação, né? Quem é a velocidade final? Bom, é o que eu quero saber. Eu quero a velocidade final, a velocidade em km por hora. Mas é claro que todas as informações estão de acordo com o Sistema Internacional de Unidade, ou seja, a aceleração em metro por segundo ao quadrado e o espaço foi dado em metro, tá bom? Então, quero calcular a velocidade quando esse corpo atinge a marca de 125 metros. Então vamos lá. Velocidade final ao quadrado, é o que eu quero saber, é igual. Velocidade inicial ao quadrado. Quanto é a velocidade inicial? 0. 0 elevado ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração. Substitui, a aceleração vale 10. 10 metros por segundo ao quadrado. E o espaço percorrido, né? A distância percorrida, 125 metros. Né? Então, 0 ao quadrado é 0. Mais 2 vezes 10 vezes 125 dá 1.250. Então, fazendo essa continha, 0 mais 2 vezes 1.250 dá 2.500. Então, o inverso da potenciação é a radiciação. Então, tirando a raiz quadrada de 2.500, eu vou obter a velocidade de 50 metros por segundo, certo? 50 metros por segundo, ok? Só que a questão está pedindo a velocidade instantânea em km por hora, certo? Ou seja, em que instante a velocidade vai ser 50 metros por segundo? Quando ele tiver atingido 125 metros. Ou seja, é essa representação. Então, através da equação de Torricelli, sem necessariamente eu obter o tempo, eu posso calcular a velocidade. Ou seja, a velocidade em função da distância percorrida. Então, em 125 metros, o objeto tinha
o objeto tinha 50 metros por segundo, tá bom? E isso quer dizer o quê? Que se eu multiplicar por 3,6, eu vou obter a velocidade em km por hora. Então, 50 vezes 3,6, 180. Então, a velocidade em km por hora, 180, tá bom? Então, em 125 metros de distância percorrida, o objeto já tinha 180 km por hora, tá bom? Dito isto, vamos agora para a descrição do movimento. Bom, aqui está a descrição do movimento. Repare, o tempo é crescente. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Respectivamente, durante esse intervalo de tempo, a posição foi de 5 para 20, depois para 45, para 80 e, por fim, 125 metros. Tá bom? Então, para cada instante, eu tenho uma posição correspondente e uma velocidade correspondente. Então, ou seja, em 1 segundo, 10 metros por segundo. Depois, 20. Depois, 30. Em seguida, 40 até 50 km por hora. Quer dizer, 50 metros por segundo. Tá bom? Então, ou seja, em 5 segundos, a velocidade estava em 50 metros por segundo e ele tinha percorrido 125 metros. E a aceleração, durante todo o movimento, permaneceu constante em 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa tabela aqui demonstra a descrição do movimento. Ou seja, perceba que a aceleração se mantém constante durante todo o movimento. E isso indica que em cada segundo a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Ou seja, em cada segundo a velocidade vai aumentando 10 metros por segundo e esses espaços vão crescendo proporcionalmente ao tempo e à velocidade correspondente de cada instante, certo? Analisado o gráfico e a tabela, né? O gráfico apareceu lá na página onde estava a foto de Torricelli. Agora vamos calcular, estudar a velocidade média no MUV. Vamos encontrar a velocidade média no movimento uniformemente variado. A fórmula da velocidade média para encontrar a velocidade média no movimento uniformemente variado é esta: velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2. Tá bom? Essa é a formulazinha para encontrarmos a velocidade média no movimento uniformemente variado, né? Então, tomando por base essa equação e aplicando-a no exemplo 1, certo? Então, nós vamos aplicar essa equação no exemplo 1, a partir do exemplo 1. Então, nós obteremos a velocidade escalar média, Vm, do automóvel, mesmo que sua velocidade tenha variado uniformemente durante esse intervalo de tempo de 5 segundos. Então, o objeto partiu do repouso, com velocidade inicial 0, certo? E em 125 metros, ele estava com velocidade de 50 metros por segundo. E isso aconteceu em 5 segundos. Então, você vai determinar a velocidade escalar média, né, desse automóvel durante esse movimento. Tá bom? Então, a velocidade escalar média é a velocidade final, mais a velocidade inicial, dividido por 2. Fazendo essa continha, nós vamos obter a aplicação da fórmula. A velocidade final nós calculamos lá, né, no exemplo 1, foi 50 metros por segundo. A velocidade inicial é 0, porque o objeto partiu do repouso, dividindo por 2. 50 mais 0 é 50, dividido por 2, né, dá 25. Então, a velocidade escalar média, né, a velocidade escalar média desse automóvel, nesses 5 segundos, ou seja, ao percorrer 125 metros, a velocidade escalar média foi de 25 metros por segundo, né? O que equivale a 90 km por hora, tá bom? Multiplicando 25 vezes 3,6, né? 25 por 3,6, nós obtemos a velocidade de 90 km por hora, tá bom? Então é isso aí, pessoal.
certo? A velocidade escalar média para o movimento uniformemente variado. E aqui foi a aplicação para o exemplo 1. Vamos para o exemplo 2. Uma partícula realizando um movimento retilíneo desloca-se segundo a equação x igual a menos 2 menos 4t mais 2t ao quadrado, em que x é medido em metros e t em segundos. Então, repare que tudo aqui já está dentro do Sistema Internacional de Unidades. Então, qual é o módulo da velocidade média, ou velocidade escalar média, em metros por segundo, dessa partícula entre os instantes 0 segundos e 4 segundos. Então, a partir dessa equação aqui, certo? X igual a menos 2 menos 4t mais 2t ao quadrado, eu tenho que obter, certo? A velocidade escalar média, a velocidade média entre 0 e 4 segundos. Repare, essa equação aqui é a equação horária da posição. Ela é semelhante à equação horária da posição, ou seja, é uma equação do segundo grau, certo? Então, eu tenho que obter a velocidade escalar média entre os instantes 0 e 4 segundos, que eu tenho que aplicar a substituição desses valores na equação aqui para encontrar a velocidade escalar média. Então, como eu disse, o espaço em função do tempo é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, essa aqui é a equação horária da posição. Mas é claro que agora vamos aplicá-la numa função, certo? Que função? Essa função, né? A partir dessa equação, x igual a menos 2 menos 4t mais 2t ao quadrado. Então, apliquei, certo? E associei, né, essa equação aqui, claro, com a equação horária da posição, a equação horária do espaço. Então, é semelhante, pode reparar, tá? Essas funções são similares. Então, vamos aplicar o tempo inicial, certo? Aplicando, substituindo essa fórmula aqui, né, para os instantes 0 e 4 segundos. É só efetuar. Onde tiver t, eu substituo por 0, tá bom? Primeiro para o instante inicial de 0 segundos, tá bom? Então vamos lá, fazendo a aplicação. X de t, ou seja, t para t igual a 0, eu tenho igual a menos 2, repito, menos 4 vezes 0, certo? Onde tiver t, eu coloco 0, mais 2 vezes t ao quadrado, ou seja, 0 ao quadrado. Então, fazendo essa substituição, nós obtemos a posição inicial, ou seja, a posição no instante inicial de 0 é igual a menos 2, eu repito, 4 vezes 0, né, é 0, menos 4 vezes 0 é menos 0, mais 0 ao quadrado é 0 vezes 2 é 0, tá bom? Fazendo essa substituição e os cálculos, eu vou obter menos 2. Então, o espaço inicial ou a posição inicial no instante de 0 segundo é menos 2 metros. Agora vamos fazer a mesma coisa para o instante de 4 segundos. Então, para o instante de 4 segundos, eu tenho posição em 4 segundos. Então, onde tiver t, eu substituo por 4. Ó. Então, para a posição no instante de 4 segundos, eu tenho menos 2, menos 4t, mais 2t ao quadrado. Então, substituindo, onde tiver t, eu coloco 4. Então, menos 2, menos 4 vezes 4. Então, no lugar do t, eu coloco 4, mais 2 vezes t ao quadrado. Então, o t é 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado. Então, fazendo essas continhas, menos 2, né? Menos 4 vezes 4, 16, mais, né?
4 ao quadrado é 16. Então, 2 vezes 16. 2 vezes 16. Fazendo essa continha, nós obteremos menos 2. Aí, menos 16. Está aqui. Repito, menos 16. E 2 vezes 16. 2 vezes 16 dá 32. Né? Então, fazendo essa continha, eu vou obter 14. Né? Então, a posição, né, do automóvel, né? Quando a posição da partícula, na verdade, a posição da partícula quando o instante é 4 segundos é 14 metros. Né? 32 menos 16 dá 16, 16 menos 2 dá 14. Então, a posição no instante de 4 segundos, a posição no instante de 4 segundos é 14 metros, tá bom? Aplicando essas informações na fórmula da velocidade escalar média do movimento uniforme, então essa equação aqui, ela é lá das primeiras aulas, né, do movimento uniforme, porque a questão não está pedindo a velocidade instantânea, o enunciado está pedindo a velocidade média, o módulo da velocidade escalar média. Então, posso aplicar a forma da velocidade escalar média para achar justamente o seu valor, a sua intensidade. Então, velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT, ou seja, o espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Quem é que vai ser o espaço final? Né? É a posição final, né, da partícula. A posição final da partícula é no instante final, de 4 segundos. Então, é x de 4. Ó. Então, x de 4 menos x de 0. Né? Olha aqui, a posição inicial. Né? Então, posição final menos posição inicial. Ou seja, a posição no instante de 4 segundos menos a posição no instante de 0 segundos. Posição final menos posição inicial. Espaço final menos espaço inicial. Está aqui em cima, viu? E o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final, o instante final é 4. O instante inicial é 0. Aplicando a substituição, quanto foi o valor que nós obtivemos da posição em 4 segundos? 14. Então, a posição da partícula em 4 segundos, 14. Menos, olha aqui, menos, tem que colocar o menos, parêntese, a posição inicial. Qual é o valor da posição inicial? Menos 2. Né? X de 0. Então, coloca aqui, ó, 14 menos 2. Coloca entre parênteses, para não ficar bagunçado, tá bom? Porque isso aqui é uma multiplicação, ó. Menos 1 vezes menos 2, ou seja, menos vezes menos. 4 menos 0 é 4. Já fiz essa subtração. Então, fazendo agora, repito 14, e menos vezes menos é mais. Menos vezes menos é mais. Então, mais 2. Né? Então, 14 mais 2 dividido por 4. Quanto é 14 mais 2? Dá 16. 16 dividido por 4 é 4. Então, o valor, o módulo ou a intensidade da velocidade escalar média dessa partícula entre 0 e 4 segundos foi de 4 metros por segundo. Então, essa foi a velocidade média. Tá bom? Agora, se eu quisesse aplicar, né, a velocidade média de uma outra maneira, da maneira com a qual nós aprendemos aqui nesta aula, né? Nós teremos que aplicar a fórmula da velocidade escalar média do movimento uniformemente variado, ou seja, essa equação que a gente viu ainda há pouco, a velocidade média do m e o v, a velocidade escalar média do movimento uniformemente variado, que ela é velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2. Como é que seria se a gente aplicasse essa fórmula? Então, lembra que eu falei lá na aula sobre velocidade instantânea
que a velocidade instantânea ela é igual ao limite do espaço em função do tempo, quando esse tempo tende a zero, né? Então, a velocidade instantânea é igual ao limite da pequena variação de espaço no pequeno intervalo de tempo, quando esse tempo tende a se aproximar de zero. Então, na verdade, essa velocidade instantânea, né, ela equivale à derivada da posição em relação ao tempo. Isso aqui não é obrigado vocês saberem, tá? É apenas uma descrição de cálculo que vocês não têm nenhuma obrigação de estudar e aprender isso, tá bom? Apenas entenda que a resposta já foi obtida, que ela foi a velocidade escalar média dessa partícula entre 0 e 4 segundos foi de 4 metros por segundo. Então aqui está a resposta já. Agora, se eu quisesse, por exemplo, abrir as contas para, a partir da posição, se eu derivar a posição em relação ao tempo, eu vou obter essa função aqui. A velocidade em função do tempo seria igual a derivada da posição em relação ao tempo. Então, a derivada de uma constante é zero, então não teria aqui menos 2. Então, a derivada de menos 4t é menos 4, então já está aqui, ó, derivada de menos 4t é menos 4, e a derivada de mais 2t ao quadrado, está aqui, ó, se eu derivar mais 2t ao quadrado, eu vou obter 4t. Então, a derivada de 2t ao quadrado é 4t. Então, está aqui a fórmula, ou a função da velocidade em relação ao tempo, né? Então, derivei essa função da posição em relação ao tempo e obtive a velocidade em função do tempo, que é menos 4 mais 4t. Se eu substituir isso, né, para o instante inicial, ou seja, onde tiver t, eu coloco o instante inicial 0, ou seja, v de 0 é igual a menos 4 mais 4 vezes 0. Então, 4 vezes 0 é 0, então sobrou menos 4. Então, a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade da partícula no instante de 0 segundos, essa velocidade é de menos 4 metros por segundo. Tá? Se eu fazer a substituição da mesma forma para um instante de 4 segundos, a velocidade instantânea, lembre-se, a velocidade instantânea é a derivada da posição em relação ao tempo. Mais uma vez eu repito, isso aqui vocês não precisam estudar, não precisam saber, tá bom? Eu apenas estou explanando, abrindo as contas mediante o cálculo diferencial. Vocês não precisam estudar isso. Mais uma vez eu repito isso, tá bom? A parte de vocês é só até aqui, tá bom? Eu estou apenas explicando, abrangendo a explicação para o entendimento de vocês. Então, aplicando onde tiver 4, onde tiver t, eu substituo por 4 agora, ó, né? A velocidade no instante de 4 segundos é menos 4 mais 4 vezes 4, né? 4 vezes 4 é 16, 16 menos 4 é 12. Então, a velocidade instantânea, a velocidade da partícula em 4 segundos é 12 metros por segundo. Então, aplicando isso agora na fórmula da velocidade média para o movimento uniformemente variado, que é o que aprendemos na aula de hoje aqui, então nós vamos obter a velocidade final é 12, né? Tá aqui. E a velocidade inicial, no instante de 0 segundos, é menos 4. Então, 12 mais, e a velocidade inicial, V0, né? Aqui, ó, menos 4. Eu substituo menos 4 e divide por 2. 12 menos 4 é 8. 8 dividido por 2, 4. Obtemos da mesma forma. Então, perceba que tanto a fórmula da velocidade média, né, lá do movimento uniforme, quanto a fórmula da velocidade média para o movimento uniformemente variado, elas coincidiram. O valor bateu, foi igual, né? A velocidade da partícula entre os instantes, a velocidade média da partícula
entre os instantes de 0 e 4 segundos foi a mesma, tá vendo? Para as duas fórmulas, né? Tanto para essa fórmula quanto para esta, né? Tanto para a fórmula do movimento uniforme quanto para a fórmula do movimento uniformemente variado. É claro, estou falando de velocidade de escala média. E essa velocidade foi de 4 metros por segundo para as duas fórmulas, tá bom? 4 metros por segundo aqui, 4 metros por segundo aqui. Ah, qual fórmula eu tenho que utilizar? Utilize essa aqui, né, que vocês já estão habituados a utilizar, tá bom? ΔS sobre ΔT, é claro que para essa equação, né, para essa função, substituindo os valores, tá bom? Agora vamos para os exercícios de fixação. Eu peço a vocês que deem pausa no vídeo mais uma vez e tentem resolver a questão, certo? Cada questão, vocês dão pausa no vídeo e tentam resolver, certo? E na próxima aula nós faremos a correção, tá certo? Tanto da aula 9 quanto desta aula, da aula 10, tá bom? Primeira questão já foi, copia. Peraí. Agora a segunda questão, certo? Segunda questão, todas têm alternativas, certo? Apliquem a equação de Torricelli para aquelas que vão realmente necessitar de você aplicar a equação de Torricelli para encontrar ou a velocidade do móvel ou a posição dele, ou a distância percorrida. Então está aí a questão 2. Agora a questão 3. Questão 3 já foi. Questão 4 envolve gráfico. Tomem cuidado ao analisar o enunciado e responder adequadamente, de maneira correta, certo? Qual gráfico vai ser relacionado com o enunciado. E por último, agora nós temos a quinta questão. Dê pausa no vídeo e analisem o gráfico, certo? Preste atenção no gráfico. Esse gráfico aqui é da velocidade em função do espaço. Velocidade em função do espaço. Ou seja, é o gráfico da equação de Torricelli, tá bom? A velocidade em metros por segundo e o tempo, quer dizer, o espaço em metros. A velocidade em metros por segundo e o espaço em metros, tá bom? Vocês já sabem analisar o gráfico, não é isso? Eu já expliquei como é que a gente analisa o gráfico passo a passo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo e até a próxima aula. Um abraço a todos.